Para trazer mais explicações sobre esse tema, o Povo News recebe agora Arthur Rolo, doutor e mestre em Direito pela PUC São Paulo e também especialista em defesa do consumidor. Arthur, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso O Povo News. Antes de eu passar a palavra a você, eu queria chamar uma fala do ministro da Justiça, Flávio Dino, que afirmou que a 123 Milhas será punida se houver lesão aos direitos do consumidor. Vamos acompanhar. Nós temos a apuração policial, que compete às autoridades estaduais, e nós temos a atuação da Secretaria Nacional do Consumidor, que hoje, segunda-feira, está instaurando o processo, chamando a empresa, como anteriormente havia sido feito em relação a outras empresas do setor do turismo, e o ministro do Turismo, Celso Sabino, está acompanhando junto à empresa. Que eu posso afirmar que o Código de Defesa do Consumidor está sendo aplicado, tanto na dimensão de buscar uma solução, como também de punir a empresa caso se configurem, infelizmente, essas lesões aos direitos das pessoas. O senhor tem alguma orientação para os brasileiros que se sentiram prejudicados? Procurar imediatamente os PROCONs, os juizados especiais do consumidor, o próprio Ministério Público, porque quanto mais ações judiciais houver, é caminho de solução desses problemas. Arthur, a 123 Milhas está desrespeitando o Código do Consumidor ao não devolver esse dinheiro pago pelos consumidores e oferecer um voucher, mesmo com essa vantagem aí de ser um valor acima da inflação e tudo mais? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Com certeza está violando o Código de Defesa do Consumidor, está lá no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. E no caso de descumprimento da oferta, e este é um caso de descumprimento da oferta, porque fizeram uma série de ofertas promocionais para consumidores que não vão ser honradas, que a empresa já disse que não vai honrar, o consumidor tem as 3 opções previstas lá no artigo 35, que são exigir o dinheiro de volta. A opção é do consumidor. Se ele quiser pegar o dinheiro de volta, é direito dele. Voucher não é dinheiro de volta, porque você só pode gastar o voucher naquela empresa. E um detalhe, o voucher ainda está sendo entregue para o consumidor de forma parcelada. Então, se o consumidor comprou R$5.000, ele está recebendo 5 vouchers de R$1.000, de forma que ele vai comprar uma nova passagem, não tem passagem por esse preço, aí ele tem que dar o voucher e complementar a diferença do preço, e precisa ter coragem para dar dinheiro para 123 Milhas nesse cenário que ela não está atendendo os seus consumidores. Segunda opção do consumidor é exigir uma prestação de serviço equivalente. Uma outra viagem, por exemplo, semelhante, ele poderia escolher. Ou a terceira opção, o cumprimento forçado da obrigação, que é realizar a viagem naqueles termos combinados. Tem gente que ia viajar agora nos próximos dias, aí no começo de setembro, tudo, comprou passagem com antecedência para o feriado, entra no site da companhia aérea para comprar o bilhete, está muito mais caro. Agora, eu não podia deixar de falar que eu não concordo com essa frase do ministro Flávio Dino de que é para todo mundo entrar no judiciário, porque o judiciário já está lotado de processos. Se todo mundo entrar no judiciário para resolver o seu problema, é aí que o judiciário trava mesmo, e trava para todas as questões, não só para resolver esse problema. Isso daí é caso sim de intervenção da Secretaria Nacional do Consumidor, que pode, por exemplo, cautelarmente, como fez no caso da URB, proibir imediatamente a venda de novos bilhetes, porque eles estão dando esse voucher com preço baixinho para o consumidor, para vender novos bilhetes e aumentar o tamanho do enrosco, o tamanho da encrenca, e transformando esse problema numa verdadeira bola de neve. É um prejuízo gigantesco para esses consumidores. Imagine só, você está tudo preparado, a sua viagem ali marcada, malas prontas, e de repente a empresa diz que não tem mais passagem não. Agora você se vira, um transtorno gigantesco. Arthur Rolo, nesse caso, na sua avaliação, além dessa busca por esses recursos, cabe também um processo judicial por danos, tanto monetários como também morais, contra a 123 Milhas?
Com certeza cabe processo. Agora, a questão que fica é a seguinte: ela não está conseguindo honrar o que vendeu. Ela vendeu um monte de bilhete promocional e não reservou junto às empresas aéreas. Agora não está conseguindo pagar as empresas aéreas, porque ela vendeu num valor muito barato, vendeu por metade do preço e não está conseguindo viabilizar a viagem dos seus consumidores, porque ela não pagou com antecedência a empresa aérea. Tem muitos consumidores lesados. A pergunta é que se o dinheiro da 123 milhas vai ser suficiente para ressarcir todo mundo aí que está sendo lesado. Então, é possível sim pedir o ressarcimento do valor pago integralmente com correção monetária. É possível sim pedir, por exemplo, tem gente que já tinha a viagem comprada, agora vai ter que comprar o bilhete em cima da hora, vai pagar 2 vezes mais caro. Então, esta diferença entre o bilhete promocional que a empresa não honrou, que foi comprado com antecedência para a pessoa poder viajar, e aquele bilhete que teve que ser comprado mais ou menos em cima da hora para poder voar, realizar aquela viagem que a 123 milhas cancelou, essa diferença de preço é o que a gente chama de dano material, prejuízo efetivo que quem comprou a passagem por valor mais caro tem o direito de ver ressarcido. E tem também os danos morais, porque, como você disse, um monte de gente, tem gente que comprou viagem de lua de mel, tem gente que comprou viagem de bodas de prata, teve gente que comprou viagem de formatura para o filho, aniversário para o filho, enfim, cada um tem as suas razões, mas todo mundo tem a legítima expectativa de viajar por aquele preço pago, porque, afinal de contas, a empresa ela não pode ficar enganando o consumidor, vendendo bilhete por um preço irreal, vai lá todo mundo compra e fala assim, é mentirinha, eu não vou honrar esses bilhetes. Isso não pode acontecer. Com certeza, Arthur, é um dano gigantesco aí a esses consumidores. Só para finalizar, o senhor se colocou agora há pouco contra, né, a judicialização desse caso no sentido da busca do ressarcimento, né, que entrar na justiça iria ser um processo aí muito mais burocrático. Qual seria então a orientação aí principal, o que os consumidores da 123 milhas devem fazer a partir de agora para não serem ainda mais lesados em relação a esse tema? Essa avaliação precisa ser feita caso a caso. O que eu sou contra é pura e simplesmente o ministro da Justiça, que tem como sua subordinada a Secretaria Nacional do Consumidor, que tem todos os poderes para resolver esse problema de todo mundo. Por exemplo, eu fui secretário nacional do consumidor, eu sei como é que funciona. Chama a empresa lá e estabelece uma solução para todo mundo, ou pune a empresa, deixando a empresa, por exemplo, proibida de vender esses bilhetes para que menos pessoas sejam lesadas. Agora, em alguns casos, sim, vai ter que entrar com ação judicial. Eu digo que, em relação àquelas pessoas que não terminaram de pagar os seus bilhetes, eu acho que é possível, a partir do momento em que a empresa já disse que não vai honrar os bilhetes, é possível comunicar, por exemplo, à administradora do cartão de crédito, de que a empresa disse que não vai cumprir a parte dela do contrato, e em cima disso falar para a administradora do cartão de crédito não cobrar as parcelas seguintes, porque se a administradora do cartão de crédito pagar, ela vai ser responsável por esses pagamentos que ela fizer depois de comunicada que a 123 milhas não vai honrar sua parte no contrato. E eu acho que aqueles consumidores que ainda têm pagamentos pendentes, se for o caso, vão entrar até judicialmente para assustar esses pagamentos, para minimizar o prejuízo. Para aqueles que vão ter que pegar o dinheiro de volta, eu acho isso bastante difícil. Pegar voucher para inteirar com dinheiro, eu desaconselho, porque o prejuízo vai ficar maior. Tem uma ação civil pública, uma ação coletiva que foi proposta ontem, domingo, no sistema eletrônico, que hoje é possível dar entrada no domingo. Vamos aguardar o resultado dessa ação coletiva, que pode ser que a gente tenha uma liminar, alguma ordem do judiciário em relação a essa empresa e melhora a situação de todo mundo. Perfeito. Orientações aí super importantes do advogado Arthur Rolo. Arthur, muito obrigado pela sua participação aqui no Povo News. Vamos ficar na torcida, né, para que esse tema aí seja resolvido o mais rápido possível. Boa noite e até a próxima.